Pensarmos em comportamento reprodutivo de nidificação das aves é pensarmos em dois grandes grupos, que são as aves altriciais ou nidícolas, compreendidas pelas aves que os filhotes nascem desprovidos de penas, plumas, filoplumas, penugem, nascem com olhos bem cerrados, permanecem muito tempo no ninho e têm bastante dependência dos pais. E as aves precociais ou nidífugas, que são aquelas aves onde os filhotes nascem já providos de penas, plumas, filoplumas, nascem com penugem, nascem com olhos bem abertos, permanecem muito pouco tempo no ninho e mostram-se bastante independentes dos pais logo nos primeiros dias de vida. As suas vocalizações, elas representam uma forma de comunicação entre os membros dos grupos, assim como entre os casais, e também ela serve como alerta de perigo. A maioria das aves dessa ordem, elas vivem em grandes bandos ou livremente, e algumas podem ser compostas por centenas de indivíduos. Elas são monogâmicas, formando os casais que podem permanecer unidos pela vida toda, e a grande maioria sem dimorfismo sexual. Embora com algumas exceções, os pitacídeos eles constroem seus ninhos em cavidades arbóreas, barrancos ou com piseiros, reutilizando o mesmo ninho durante anos consecutivos. Em geral, eles utilizam as cavidades naturais pré-existentes nas árvores, terminando de construir o ninho com o auxílio do próprio bico ou utilizando ninhos abandonados por outras espécies. Durante a vida do casal, os parceiros eles se alimentam regurgitando um ao outro diretamente no bico, e esse comportamento ele vai intensificar no período reprodutivo. Tanto os machos quanto as fêmeas eles se encarregam da preparação do ninho, mas em geral só a fêmea ela incuba os ovos e o casal cuida dos filhotes após o nascimento deles. Como existe uma grande variedade de espécies de aves, a gente agora vai abranger como acontece nas aves em geral o mecanismo de reprodução, do ponto fisiológico até o final da incubação dos ovos. A maioria das aves, incluindo as domésticas, elas são reprodutoras sazonais. Iniciam a reprodução em resposta ao aumento do comprimento do dia, fotoperíodo. Quando uma ave nasce, tipicamente na primavera, sob condições naturais, ela não é responsível ao aumento do comprimento do dia até que tenha adquirido fotossensitividade pela exposição por várias semanas a dias curtos, inverno. Esse período de fotorrefratariedade previne a reprodução prematura durante o inverno, quando a taxa de sobrevivência dos jovens seriam pequenas. Após a fêmea alcançar a maturidade sexual, a exposição subsequente a um fotoperíodo crescente faz com que ela inicie a produção dos ovos. O grau de fotorrefratariedade vai variar de acordo com a espécie. Esse aumento no fotoperíodo é percebido nos primeiros dias longos por fotorreceptores localizados no cérebro e resulta no aumento imediato na secreção de hormônio luteinizante, o LH, pela hipófise, devido principalmente a um aumento na secreção de LH basal. O aumento na secreção de LH e de hormônio folículo estimulante, o FSH, vão resultar em crescimento dos folículos ovarianos e produção de estrógeno, principalmente por folículos pequenos. Esses começam a produzir estrógenos e andrógenos em um estágio inicial de desenvolvimento na fêmea imatura. Os andrógenos são necessários para a expressão das características sexuais secundárias e vão servir como precursores da produção de estrógeno. O estrógeno estimula o desenvolvimento do oviduto. Diferentemente dos mamíferos, tem somente uma fase folicular. Por elas não gestarem, não há necessidade de um corpo lúteo. Entretanto, o ciclo de crescimento folicular e as mudanças hormonais que culminam na ovulação são chamadas de ciclo ovulatório. Durante esse ciclo, ocorre um pico pré-ovulatório de LH, 4 a 6 horas antes da ovulação. Em contraste a essas modificações no LH, os níveis sanguíneos de FSH são relativamente constantes durante o ciclo. No início da reprodução, ocorre quando a luz, agindo por meio de fotorreceptores no cérebro, envia sinais neurais que o sistema endócrino da ave percebe como um dia longo, ou seja, de comprimento suficiente para iniciar a reprodução.
O comportamento de incubação resulta de uma série de eventos neurais e endócrinos que conduzem a um aumento drástico na secreção de prolactina na hipófise. Em altos níveis de prolactina circulante, causa a regressão do ovário e término da postura de ovos. Uma sequência de estímulos hormonais e ambientais é necessária para iniciar o comportamento da incubação. O aumento nas secreções de estrógeno e progesterona ocorre com o início da produção de ovos. Também pode agir para preparar a ave para a incubação. A progesterona induz a atividade de NIM, enquanto o estrógeno estimula a síntese do peptídeo intestinal vasoativo, hormônio liberador hipotalâmico que estimula a secreção de prolactina nas aves. Então, pessoal, eu vou falar aqui algumas características da gema que são bem interessantes. Ela é envolvida por 4 camadas, sendo 2 camadas mais internas, que são derivadas do oviduto, né? E as 2 mais internas, que são produzidas pelo ovário. Uma parte interessante a ser citada é que a gema também contém imunoglobulina G, que dá imunidade materna ao embrião. Os cromossomos maternos são acondicionados em uma pequena área chamada de ócito não fertilizado e chamamos de blastodisco. E esses blastodiscos terminam dentro do ócito em uma esfera conhecida como látebra. Caso o ovo chegue a ser fertilizado, os blastodiscos vai se desenvolver durante o trânsito no oviduto, sendo dentro de uma área mais larga que é conhecido como blastoderma no ovo, fertilizado recém-posto. Além disso, o ovo possui o albumé. Desde que é envolvido no embrião, ele forma uma espécie de capa prevenindo a dissecação e vai contribuir, né, com proteínas, vitaminas, minerais. E durante o estágio mais avançado do desenvolvimento do embrião. E a casca serve como uma proteção física e contém o embrião do desenvolvimento, permitindo assim que tenha a troca de gás entre o embrião e o ambiente, além de agir como uma barreira contra a invasão microbiana e contra a perda de água, né? Fazendo assim com que se desenvolva tudo corretamente. A transformação de um óvulo em um ovo completamente formado requer de 8 a 10 dias do início do crescimento folicular rápido até a ovoposição. O sistema reprodutivo feminino da ave difere marcadamente dos mamíferos para permitir a maturação graduada dos folículos pré-ovulatórios, que simplesmente ovulam, seguido pela formação sucessiva de todos os outros componentes do ovo durante uma passagem de um dia através do oviduto. Tanto nas aves como nos mamíferos, 2 ovários e 2 ovidutos são formados durante a embriogênese, mas uma característica distinta das aves é a não continuidade do desenvolvimento desses órgãos no lado direito. Diferentemente dos mamíferos, o ovário embrionário das aves é muito mais ativo na produção de estrógeno do que os testículos, indicando que o sexo do embrião das aves, em desenvolvimento, é basicamente masculino. A produção do estrógeno ocorre somente em fêmeas genéticas pela expressão do gene aromatase, no momento da diferenciação gonadal. Desde que a enzima aromatase P450 converte andrógenos em estrógenos, as gônadas de um embrião que é destinado a se tornar uma fêmea produz mais estrógenos do que aquelas de um embrião destinado a se tornar um macho. O hormônio antimileriano causa regressão dos ductos milerianos em machos, tanto em mamífero como em aves. Mas a grande diferença entre os mamíferos para as aves é que a gônada embrionária feminina das aves também produz IMIS. O estrógeno tem a função de prevenir a regressão do ducto mileriano em fêmeas, por meio da ação direta sobre os ductos. A regressão do ducto direito pode resultar na produção combinada de MIS e a baixa expressão do receptor de estrógeno da gônada direita. Já o ovário esquerdo funcional produz oócitos e age como um órgão endócrino, secretando hormônios esteroides e proteicos. Já o fígado, não o ovário, é a maior fonte de proteínas e fosfolipídios da gema, e a produção do precursor da gema no fígado é regulada pelo estrógeno. A glândula da
casca, sempre referida como útero, é caracterizada por uma seção em forma de bolsa, unida ao istmo por um colo curto e por uma muscularização extensa. O ovo permanece na glândula da casca por cerca de 20 horas. Durante aproximadamente as primeiras 6 horas, um líquido aquoso produzido pela região do colo passa para dentro do ovo, resultando em um aumento de 2 vezes na massa da clara. Essa dilatação pode continuar durante o tempo em que o ovo ficar na glândula da casca. Todavia, o processo mais importante é a calcificação. Durante a permanência na glândula da casca, a rotação do ovo em torno do eixo polar conduz ao término da formação das calasas, que teve seu início no infundíbulo, e a estratificação do albume. A calcificação da casca inicia-se provavelmente no istmo, onde projeções pequenas da membrana mais externa da casca, os centros mamilares, são formados. Na glândula da casca, o crescimento de cristais de cálcio continua em uma taxa constante de mineralização, aproximadamente 300 mg de cálcio por hora. Ocorre o aninhamento. Quando a ave ela se aninha, ela vai continuar permanecendo nesse ninho devido ao contato de uma área depenada no peito da ave com esse ninho e com os ovos, o que vai fazer com que ela permaneça no ninho. Ela vai continuar permanecendo nesse ninho até que ela sinta a eclosão dos filhotes ou dos pintainhos. Aí ela vai começar então a exibir seu comportamento materno, porque apenas o estímulo visual não é suficiente para ela expressar esse comportamento.